Oi, antes do vídeo começar e antes que eu esqueça, por favor, se inscreva no meu canal, indique esses vídeos para os seus amigos advogados, jovens advogados e ative as notificações. Oi gente, meu nome é Camila, eu sou advogada, curso de especialização em prática trabalhista, previdenciária e processual civil. Eu sempre percebi que nós jovens advogados, precisavam de uma base prática do dia a dia da advocacia e por isso eu criei esse canal que é Advogada na Prática, assim como o Instagram, nas redes sociais, que é Advogada na Prática. Eu vou falar hoje sobre um tema que foi o mais votado na enquete que eu deixei lá no Instagram, que é honorários contratuais, honorários advocatícios. Então, vale ressaltar que os honorários contratuais se diferem dos honorários sucumbenciais, certo? Eu vou falar aqui sobre os honorários contratuais, que é o mesmo dos honorários convencionais, que são acordados entre as partes. Existem várias formas de cobrança de honorários. Dentre elas tem os honorários cobrados por ato, os honorários chamados pro labore. O por ato, por exemplo, é aquele cobrado por cada ato específico que você for realizar, cada trabalho, por exemplo, por uma audiência, por um peticionamento, por uma diligência. Existem os honorários no êxito. Esses honorários são cobrados no final do processo em caso de êxito. Existe, por exemplo, também a forma contratual chamada pro labore, que é aquela cobrança de honorários que a gente cobra um valor fixo ao cliente no início do processo. Esse valor fixo pode ser parcelado, depende muito dos escritórios de advocacia, das formas de pagamento que o advogado irá disponibilizar para o cliente, mas esse é o chamado contrato de honorários pro labore. Existe a forma de cobrança por hora, ou seja, cada hora compreendida no trabalho executado é cobrada pelo advogado. Bom, no site da OAB existe a disponibilidade de uma tabela de honorários. Lá compreende os valores mínimos que os advogados devem cobrar aos seus clientes. Isso porque, caso você cobre abaixo daquele valor da tabela, muito abaixo, pode ser considerado aviltamento de honorários, que é vedado pelo Código de Ética. Bom, qualquer serviço pode ser cobrado, seja ele consulta, seja ele assessoria, uma análise contratual, por exemplo, uma audiência, como eu falei, qualquer ato, qualquer trabalho compreendido, realizado pelo advogado pode ser cobrado. Bom, e para chegar num valor final de honorários, você deve fazer, além da sua análise pessoal, seguir os parâmetros elencados no Código de Ética da OAB. Lá tem dizendo quais os tipos de base que você vai ter para poder cobrar os seus honorários, seja ele pela complexidade da causa, seja ele pelo seu grau de competência ou especialidade, o tempo empreendido naquele processo, a dificuldade do êxito. Essa é a análise que você tem que fazer para chegar a um valor fixo, de honorários para ser cobrado. Bom, vale lembrar também que a advocacia é uma atividade meio, não é uma atividade fim, ou seja, não é uma atividade de resultado. A cobrança de honorários ela é feita pela execução do trabalho e não pelo resultado final do processo. E esse é um dos fatores que fazem os advogados cobrarem de forma híbrida. Por exemplo, cobrar um valor inicial pela entrada no processo e um valor final no êxito. E esse valor inicial é como se fosse um valor mínimo que o advogado cobra pelos custos ao longo do processo. Vamos lá na prática, como é que eu cobro os meus honorários? Bom, eu atuo na área trabalhista, previdenciária e algumas matérias cíveis. É a área da minha especialização, certo? Na área trabalhista eu costumo cobrar no êxito, ou seja, uma porcentagem do valor que o cliente recebe da parte diversa em caso de êxito. É um contrato de risco. Geralmente, os advogados cobram entre 20% e 30% do resultado útil do processo, em caso de acordo ou em caso de sentença. E isso precisa estar constando no seu contrato de honorários, porque o Código de Ética da OAB veda a diminuição dos honorários em caso de acordo, por exemplo, acordo entre as partes, seja lá extrajudicial ou judicial. Então, o valor dos honorários mantém o mesmo, tanto em caso de acordo ou sentença. Já na área previdenciária, que também é minha área de atuação e especialização, eu cobro no êxito. Eu cobro porcentagem nas parcelas vincendas e vincentes, ou seja,
Eu cobro uma porcentagem do valor do retroativo. Nas causas previdenciárias é muito comum você ter um valor retroativo a se receber. Isso porque você pede, né, as parcelas desde a época da cessação do benefício ou desde a época do requerimento do benefício. Então, se cobra uma porcentagem desse valor retroativo. E também uma porcentagem nas parcelas vincendas, precisamente as 12 parcelas vincendas. É uma porcentagem que o autor paga ao advogado durante 12 meses para chegar a um valor final de honorários que o advogado geralmente cobra nessa área. Já na área civil, eu cobro de duas formas: pro labore, que é uma quantia fixa que o cliente me paga no início do processo para poder ser patrono da causa até o primeiro grau de jurisdição, ou no êxito, que é uma porcentagem fixa estipulada entre eu e o cliente, né? Que ele paga em caso de êxito. Bom, nos meus contratos eu coloco cláusula para que esse contrato seja vigente até o primeiro grau de jurisdição. Isso porque, em caso de recurso, existe uma nova cobrança de honorários. Bom, gente, é isso. Eu vou deixar aqui os artigos utilizados pelos advogados para se cobrar honorários, para ter embasamento, né, na legislação de como cobrar os seus honorários advocatícios. Tchau e até o próximo vídeo.